Sejam todos bem-vindos, amigos, colegas, alunos da BF Consultoria Inteligência Educacional Empresarial. Estou gravando nossa segunda aula, o nosso segundo encontro presencial. Este vídeo, resumindo a nossa aula para poder ter muito mais conteúdo teórico para aprofundar mais sobre o tema abordado em sala de aula. Na segunda aula eu passei para vocês a dinâmica de grupo, e a dinâmica de grupo tem como finalidade e objetivo analisar as nossas habilidades e as nossas aptidões. Eu mesmo, particularmente, eu utilizo muito a dinâmica de grupo porque eu acho muito mais eficiente, muito mais eficaz você analisar as habilidades do candidato. Então você encontra o candidato ideal para a vaga. Geralmente, tá, pessoal, a dinâmica de grupo tem essa finalidade, analisar as habilidades e as aptidões, ok? Aí no slide, você tem aí uma equação conceitual, aptidões mais habilidades é igual autoconhecimento, tá? O autoconhecimento humano é aquele mergulho profundo sobre si, onde a gente encontra as nossas habilidades, as nossas aptidões, os nossos pontos fortes, os nossos pontos fracos, É uma visão um pouco mais socrática, tá? Sócrates, aquela famosa frase, conhece-te a ti mesmo, que representa a humildade, mas trata-se desse mergulho profundo sobre si, aonde a gente desperta para o mundo, tá? É apelidado de maiêutica, o parto das ideias, Então, esse mergulho profundo sobre a nossa interioridade é onde a gente desperta para o mundo, porque a gente encontra os nossos talentos, as nossas forças e as nossas fraquezas, que são os pontos de vulnerabilidade, No momento que nós olhamos para o mundo exterior, primeiramente, a gente só sonha, mas a gente tem que fazer essa busca na nossa interioridade, tá? Muito bem, isso é o autoconhecimento humano. Vamos entender um pouco sobre o teste. É o teste de tomada de decisão. O teste de tomada de decisão vai muito mais além de analisar habilidades e aptidões apenas, tá? Ele vai muito mais além. Então, antes de eu passar o teste novamente, vamos entender o conceito teórico subjetivo sobre o teste, tá? Olha só, no slide vai ajudar bastante, tá? Porque o autoconhecimento humano trata-se da personalidade do indivíduo, Que aí divide em duas tipologias, a parte subjetiva que encontra o eu, tá? E o objetivo, a parte objetiva que encontra a parte das atitudes, tá? A parte subjetiva representa valores, crenças, hábitos, costumes, tá? A parte objetiva que representa a parte das atitudes, você tem a capacidade de raciocínio, a determinação e o foco, tá? Está relacionado muito mais à parte da motivação, tá? É outro conceito da parte da motivação, experiência e aprendizado, Mas o teste de tomada de decisão, tá? Está nessa parte da capacidade de raciocínio, tá? Onde a gente encontra a reflexão crítica, o bom senso e o senso crítico, tá? Aí um pouco mais de uma visão mais aristotélica, tá? Porque as faculdades mentais, têm como origem estimular o pensamento abstrato do indivíduo. O que é estimular o pensamento abstrato, tá? Nada mais é que um processo mental onde a razão capta a essência de alguma coisa, tá? É onde a gente consegue potencializar a nossa capacidade de raciocínio, tá? Onde a gente consegue ter mais reflexão crítica sobre determinada coisa, mais bom senso e equilíbrio e mais senso crítico também, através de referências, teses, argumentos e assim por diante, tá? Outra coisa também, tá, pessoal? Cada geração recebe um mundo interpretado por gerações anteriores, Então a história é constituída, por interpretações místicas, proféticas, filosóficas, científicas, tá? Enfim, por ideologias, tá? Então, cada indivíduo, quando vem ao mundo, quando ele nasce, ele encontra ofertado, regras morais estabelecidas, sociedade organizada, religiões estruturadas, leis codificadas, Então, desde o nosso nascimento, a gente
acaba desenvolvendo hábitos, crenças, valores, tá? E aí quando nós relacionamos com a sociedade, às vezes a gente muda os nossos hábitos, ou a gente muda os nossos costumes, as nossas crenças, ou ainda a gente mantém esses mesmos valores e crenças, né? Porque é o que nos define como pessoa, é a nossa personalidade, é a característica daquilo que nós somos, tá bom? Muito bem. Aí no próximo slide, tá? Você tem a parte do teste de tomada de decisão, tá? Como que é o teste, tá? É o seguinte, para o gestor de RH, geralmente quando eu dou um treinamento de consultoria empresarial na área de RH, para colocar uma dinâmica específica que torne eficiente para a empresa, ter uma análise mais precisa do candidato, né? Esse teste é um teste de grupo, tá? É de grupo, então separa os grupos certinho, bonitinho, né? E aí o gestor ele passa, né, o teste. Como que é o teste, né? Tá no slide. Você tem um mix de pessoas aí, né? Um vaqueiro, um engenheiro, um banqueiro, uma prostituta, uma dona de casa, um ecologista, um esportista, um padre católico, um pastor protestante, um drogado, um bêbado, uma atriz famosa, um homossexual, uma criança, uma professora e um operário, tá? E você tem uma historinha aí, tá? Uma repentina tempestade, avaria o barco, ele começa a afundar, né? E só tem um bote salva-vidas. E no bote salva-vidas só cabe 5 pessoas, tá bom? Então é só, você delegou o teste, né? Tem uma historinha e o grupo tem que escolher quais são as 5 pessoas que o grupo vai salvar. Porém, o grupo tem que justificar para o gestor as suas escolhas, tá? Então, é importante que na tomada de decisão não só é as escolhas, mas sim a justificativa, ok? Muito bem. O que representa o conceito de tomada de decisão para a gente ter o conceito teórico, tá? Tomada de decisão pode ser definida como o processo de decidir sobre algo importante, especialmente em grupo de pessoas ou em uma organização, tá? A tomada de decisão, tá, está muito relacionada à palavra qualidade, tá? Qualidade começa em mim, qualidade começa em você, qualidade começa em todos nós, tá? E a qualidade sempre coloca a pedra fundamental de toda a filosofia, o ser humano. Como isso é verdade, tá? Tudo que aconteceu no passado, está acontecendo hoje e acontecerá amanhã, tudo depende de nós mesmos, tá? Então nós temos a capacidade, a autonomia de decidir sobre as nossas coisas. Agora, o que vai definir que a nossa tomada de decisão é uma tomada de decisão de qualidade, tá? Vai ser a nossa capacidade de raciocínio, que é a reflexão crítica, o bom senso e o senso crítico, tá? Agora, quais são os tipos, tá? Os 5 tipos de tomada de decisão, tá? Tá aí na tela, tá no slide, tá? Você tem 5 tipos, já vamos para o conceito, tá? Você tem a primeira tomada de decisão que é baseada no instinto, tá? São aquelas que são tomadas sem pensar direito nas consequências, já que surge naturalmente, sem embasamento técnico ou estudos prévios, tá? Por esses motivos, certamente não é a forma mais adequada de agir, tá? O que é decisão baseada por instinto? Geralmente o grupo individualiza o processo. Ó, pessoal, vamos individualizar o processo aqui, cada um escolhe o seu e justifica o seu. Então, foi por uma via mais fácil, tá? Evitou o confronto, o debate, o consenso em grupo, tá? Vou parafrasear uma situação. Vamos supor, caso hipotético, que você ouviu um barulho dentro da sua casa e por instinto você se esconde. Então você não teve a postura, o comportamento de ver a origem desse barulho, o que caiu. Então você agiu por insegurança e por medo, por instinto, tá? Então quando o grupo individualiza o processo, foi para uma zona de conforto. Evitou o confronto, evitou o debate, tá? São uma forma de decisão por instinto, tá? Já sem nenhum embasamento técnico, teórico. Não aprofundou mais sobre o teste, não extraiu o máximo do teste, ok? Vamos para a segunda tomada de decisão. Tomada de decisão baseada por crenças conscientes, tá? As decisões baseadas por crenças conscientes têm mais basamento técnico, é mais racional, tá? A pessoa pensa antes de agir, tá?
Então aí o conceito está na tela, tá? O que é decisões baseadas por crenças conscientes, tá? O grupo debateu, questionou, extraiu o máximo do teste. Eu vou parafrasear uma situação, vamos supor caso hipotético, tá? O grupo aqui escolheu o homossexual, escolheu o padre, escolheu o pastor, escolheu o drogado e escolheu a professora. Mas por quê? Justifica para mim a escolha de vocês. Não, o grupo aqui debateu, né? E a gente escolheu primeiramente o homossexual porque nós quer mostrar, né, para a empresa que nós respeitamos as características individuais, né, de cada indivíduo. Nós respeitamos as diversidades. Nós escolhemos o pastor e o padre, apesar da diferença religiosa do grupo, mas nós queremos mostrar que nós respeitamos as crenças individuais de cada um. Nós escolhemos, tá, o drogado porque todo mundo erra e todo mundo tem seus vícios e todo mundo merece a segunda chance. Nós escolhemos a professora porque a professora ela tem o conhecimento, ela transfere o que sabe e o professor cria cidadãos. Então, graças aos nossos professores nós estamos aqui. Muito bem. Essa é uma tomada de decisão por crenças conscientes, que tem muito basamento racional. Então, quer dizer, o mais importante é a justificativa, ok? Vamos para a terceira tomada de decisão. Aí você tem decisões baseadas em crenças subconscientes, tá? São tomadas conforme os sentimentos apresentados pelo responsável, né? Muito bem, aí tem mais apelos emocionais, né? As decisões baseadas por crenças subconscientes, né? A justificativa é muito mais pragmática, muito mais categórica, é muito mais involuntário. Então, geralmente o grupo decidiu, olha só, o grupo decidiu salvar as mulheres primeiro. Questão cívica, né? Criança, mulheres primeiro, por isso que a gente escolheu a professora, por isso que a gente escolheu a atriz famosa, a prostituta. Então, assim, na realidade, nós fizemos essa escolha por essa finalidade. Tá vendo? O argumento ele é muito pouco, ele é muito vazio, ele só tem apelo sentimental, é muito pragmático, muito categórico. Tá? Essa é uma ideia de uma tomada de decisão por crenças subconscientes. Tá? Qual é a próxima tomada de decisão? Decisão baseada por crenças e valores. Tá? Essas decisões se apoiam nos valores pessoais do responsável. Né? Então o responsável, ele considera legal e certo, né? É um pouco mais institucionalizado, tá? Por quê? A pessoa fala assim, ó, nós escolhemos um pastor porque a maioria do grupo é evangélico. Então, às vezes acontece isso, né? A maioria ganha da minoria. Às vezes você tem uma pessoa que é católica, mas a maioria é evangélica, então por isso que escolheu o pastor. Então, aquilo que o grupo determina de certo, verdadeiro e correto, tá? Institucionalizou o processo, tá? Então, crença baseada nos valores. Escolha a professora, né? Porque a professora, ela é o futuro, ela educa as pessoas, ela tem conhecimento. Então, é a mesma coisa, né? De uma justificativa com pouco embasamento teórico, mas é muito mais regrada a valores. Escolhemos o ecologista pelo conhecimento que ele tem em meio ambiente. Também foi pragmático, também foi categórico, né? Mas tem uma justificativa que vai muito mais além, tá? Porque a escolha de um personagem ou outro não importa. O importante é a justificativa, como que você vê, né, o personagem que você escolheu e justificando sobre conceitos, né, sociais e assim sucessivamente, tá? Então são decisões baseadas, tá, por crenças e valores, ok? E aí, né, aí nós vimos todas as tomadas de decisão, né? E a decisão baseada por valores também pode ser uma decisão baseada na instituição, tá? No slide aí, as decisões baseadas na instituição são aquelas padronizadas, que já existe uma normatização conforme a hierarquia da instituição. Então, a pessoa está dentro da empresa, então escolhe pessoas pelo conhecimento. Ignora a característica, escolhe a pessoa pelo conhecimento. Escolhemos o engenheiro, o ecologista, escolhemos o operário, né? Escolhemos o banqueiro, né?
Por que você escolher essas pessoas? Ah, porque o engenheiro tem conhecimento, ele constrói, o operário executa, né? O professor tem conhecimento, o banqueiro tem conhecimento em economia, administração. Então padronizou também o processo, né? É uma justificativa também categórica, pragmática, né? Escolheu pelo conhecimento, tá? Mas outros não podem ter conhecimento também, né? Uma prostituta pode ter conhecimento em administração, em engenharia ou uma outra coisa. O vaqueiro pode ter conhecimento em agronomia. Então você tem aí um mix de características e benefícios, mas como que o indivíduo, o candidato, vai extrair essas informações? Para a gente poder analisar o quê? A capacidade de raciocínio, tá? Onde tem a reflexão crítica, o bom senso, né, e o senso crítico. Tá ok? Então, aí a aula 2, né, aquilo que nós estudamos, né, as 5 tipos de tomada de decisão, como que é o teste de tomada de decisão, como são as nossas escolhas, né, muito conteúdo que a gente viu aí em sala de aula, tá? Um abraço para todos, fica com Deus.